francês e está na carreira diplomática há 17 anos. Filósofo, pós-graduado em Línguas e Civilização Oriental. Foi segundo e primeiro secretário na Embaixada da França, na Rússia e na Turquia. Seu primeiro contato com o Brasil foi através de amigos brasileiros. É amante das artes e da literatura. Admirador da beleza natural do Brasil. Atualmente é o cônsul-geral da França no Brasil. É com Brice Roquefort que eu converso no perfil de hoje. Muito obrigada, cônsul, pela sua presença no nosso programa. É um prazer entrevistar o senhor e poder conhecer um pouco mais desse universo da França no Brasil, né? Um prazer estar aqui com vocês e conversarmos sobre a França no Brasil. Isso. E sobre um pouquinho da sua história, né? Que também entrelaça com essa história que nós vamos conversar sobre a França aqui no Brasil. O senhor é muito jovem para o cargo que ocupa e já está nele há 17 anos, né? Como é que surgiu a ideia de entrar para essa história da diplomacia? Bom, foi realmente uma vontade, um desejo. Eu me preparei quando estudava para entrar no Ministério das Relações Exteriores da França. Tem um concurso difícil que eu tinha sorte de passar. E, eu realmente me dediquei à preparação do concurso. E foi um sonho de uma vida, porque a carreira diplomática não é um cargo, é uma vida, é uma vocação da vida, um pouco porque você tem que trabalhar no exterior, trabalhar para um ministério um pouco particular, então eu diria que é um pouco uma vocação que você tem que ter. Mas o senhor sempre pensou nisso desde jovenzinho? Sempre desejou essa carreira? Eu queria trabalhar para o Estado, o governo, e também me fascinou a possibilidade de morar no exterior, de representar a França, de promover a França. Então, essa mistura me convenceu a tentar entrar no ministério. E ainda muito jovem, como o senhor disse, teve que estudar muito para conseguir passar no concurso. Teve que abrir mão de muita coisa na sua adolescência, na sua juventude. Valeu a pena esse esforço? Sim, acho que... Não, mas você sabe... A período de estudos é a melhor da vida, porque você pode se dedicar à leitura, a estudo, e você tem tempo, você pode assistir a cursos de professores famosos. Eu estudei na Sorbonne, em Sciences Po, eu tinha professores excepcionais, então eu realmente estou com saudade desse momento da minha vida. Não foi para mim nenhum sacrifício de estudar, eu sempre gostei de estudar, então... Inclusive gosta muito de literatura. Gosto de literatura, sim. Que tipo de literatura ele atrai? Vários. Eu me apaixonei pela literatura russa quando eu estudei a língua russa, por exemplo. Então, eu conheço muito bem a literatura russa. Sempre me acompanhou na minha vida. É um parceiro da minha vida, a literatura russa. E agora estou descobrindo a literatura brasileira também. Então, acho que tem a possibilidade de toda a vida de descobrir novos mundos. Na sua família tinha alguém que já seguia essa carreira? Sim. O irmão da minha avó era diplomata e ele foi cônsul-geral em São Paulo. Era 40 anos atrás. E foi bacana porque meus pais visitaram lá nessa época. E quando eu assumi esse cargo, eles me visitaram. E foi a segunda viagem deles no Brasil para me visitar no Rio, estando cônsul no Rio. Então, é um pouco a ironia da história. E bacana, né? Fazer uma volta onde a sua família já, de certa forma, participou, né? Exatamente. O senhor trabalhou também na Rússia, como disse, e na Turquia. São países, assim, muito diferentes do Brasil e da França. Como foi a experiência de trabalhar em países, assim, tão diferentes, representando o seu país? É verdade que cada cargo na carreira diplomática é uma vida diferente, porque morar em Moscou, na Rússia, e morar no Brasil são duas coisas totalmente diferentes. Mas isso te enriquece muito, porque você tem essa experiência de culturas diferentes. A Rússia, a Turquia, o Brasil são países, continentes, com cultura rica, pessoas com tradições diferentes.
Acho que o segredo é de se adaptar. Você tem que ser flexível, você tem que aceitar maneira de ser diferentes. E isso é uma qualidade, essa flexibilidade que você também aprende pouco a pouco. É um pouco um segredo da adaptação. E qual foi a adaptação mais complicada, na Rússia ou na Turquia? Eu me senti rapidamente em todos os países, esses 3 países, rapidamente em casa. Eu não tinha muitas dificuldades a me adaptar. Talvez a Turquia é um pouco mais longe de mim, porque eu não falava muito bem turco também. É uma diferença importante quando você fala, a gente fala, você se adapta e se sente como em casa. Então, fiz a diferença para mim. Apesar de serem países muito diferentes, a sua experiência, o senhor somou experiência, como está dizendo. Alguma coisa dessa experiência veio com o senhor para o Brasil? Sim, acho que isto é um pouco o resultado desses processos de vida nos diferentes países. Então, você com certeza, pega coisas num país e depois... por exemplo, na Rússia tem uma coisa muito importante que é de estar introduzido para encontrar pessoas. Então, eu também aqui pedi a algumas pessoas de me apresentar, de me introduzir, porque é uma coisa que eu aprendi na Rússia. É bom para fazer... encontros desse jeito. Então, é uma coisa que talvez eu aprendi lá. E que aqui o senhor já começou a fazer para se adaptar melhor. Mas aqui é fácil, porque as pessoas te acolhem com muito carinho. Aqui o contato é muito fácil com os brasileiros. Então, não é difícil aqui encontrar, pedir um encontro, ser recebido. Aqui você se senta como membro da família, rapidamente. Rapidamente. Lá, no primeiro, segundo encontro já está uma relação estabelecida. Em particular no Rio. É um particular do Brasil, eu acho, Brasil, né? De certa forma. Os outros países têm mais resistência um pouquinho. O francês também não é muito assim, né? Tem um pouco mais de cerimônia, não tem? Na relação? Tem mais, tem mais. E a primeira vez que o senhor veio ao Brasil foi trabalhando? Sim, foi um pouco a sorte para mim de ser nomeado aqui no Brasil. Eu não tinha vindo nunca no Brasil antes de assumir esse cargo, então... Foi realmente uma novidade. Uma novidade, sim, uma novidade. Em todos os sentidos. Todos. E o que lhe chamou mais a atenção quando chegou aqui? Eu me lembro, chegando de avião, a força da paisagem do Rio, que isso é uma coisa que você se lembra toda a vida. A primeira chegada no Rio é uma coisa realmente que te marca. Impressiona, né? Que te impressiona. O Tom Jobim já fez uma canção sobre isso, falando do avião quando se chega no Rio de Janeiro, a impressão que fica é a melhor possível realmente. O senhor conheceu um pouco do Brasil através de seus amigos brasileiros na França, que o senhor tinha alguns amigos lá. Que Brasil, mais ou menos, eles lhe falavam? Como era o Brasil que eles lhe contavam? Bom, o Brasil tem uma imagem muito boa na França. Tem um sonho brasileiro na França. Cada francês sonha do Rio em particular. Então, eu descobri também o Brasil através do futebol, porque eu fui torcedor do Paris Saint-Germain e nesse momento tinha um time com muitos brasileiros, o Raí, o Valdo, o Leonardo. Para mim eram realmente Deus. Então foi o meu primeiro contato com o Brasil foi pelo futebol. Depois amigos, porque tem toda a América do Sul em Paris. Todos os países, comunidades são presentes. Eu gostei também das danças latinas que foram na moda em Paris. Então, conheceu assim, o samba? A salsa e depois a samba. Bossa Nova. A Bossa Nova. Então, isso pouco a pouco fiz alguns amigos brasileiros, mas eu nunca pensei que eu vou morar um dia no Brasil. E o senhor falou que gosta muito de futebol. Já conheceu o Maracanã? Sim. Gostou? Sim.
É impressionante o Maracanã, é o templo do futebol. Eu gostaria de conhecer o Maracanã antigo, o Maracanã histórico. Não consegui porque eu cheguei antes da Copa com a reforma, mas que era um pouco um estádio único. Mas o MIF ficou até hoje como uma ambiência muito forte. E também uma alegria das pessoas, realmente aqui o futebol é uma religião, uma segunda religião para todos os brasileiros. Já assistiu algum Fla-Flu? Não, ainda não, mas eu assisti várias competições como o Flamengo, eu me tornei um pouco torcedor. Isso que eu ia perguntar. E aqui no Brasil, especialmente no Rio, o senhor torce pelo Flamengo, é isso? Não, mas todo mundo me diz, você vai ter que escolher rapidamente seu time, carioca. Então, a sorte fez que eu escolhi o Flamengo, eu vou também no clube de Flamengo fazer esporte. Então, realmente o estádio, os torcedores do Flamengo são muito animados. São muito animados e bota animados nisso. Mas o senhor já esteve lá e já viu o Flamengo jogar no Maracanã? Sim. Curtiu? Sim. Gostou, né? Foi muito bom. E a língua? O senhor não falava português? Não entendia também nada? Antes de chegar aqui, não entendia nada também? Não, eu aprendi aqui. Aprendeu aqui? Uhum. Como? Aprendeu? Já chegou e começou a aprender a falar no seu dia a dia? Foi assim? Eu aprendi um mês antes de chegar como um professor brasileiro na França. E depois eu realmente me dediquei durante algumas semanas a aprender a língua. E, eu quero desculpar, porque meu português não é perfeito, mas eu entendo, eu posso ler também a literatura um pouco portuguesa, da língua portuguesa. E consegue compreender a leitura normalmente? Por exemplo, eu gosto de ler Clarice Lispector, porque ela tem essa capacidade a exprimir em poucas palavras sentimentos muito fortes. E isso me toca muito, porque é uma língua acessível para mim, mas também forte. Acho que a língua portuguesa permite a força da poesia em prosa. Sim. A prosa da língua portuguesa é muito poética. Por exemplo, do Clarice Lispector ou de outros autores. Eu gosto muito disso. A Clarice é uma das nossas poetas escritoras mais traduzidas no mundo todo, né? Acredito que até por essa facilidade, como o senhor está falando. Sim, mas é muito melhor em português, acho. Eu estou muito feliz de ter essa possibilidade de ler a Clarice Lispector em português. O senhor pretende investir além do Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil. Quais seriam esses investimentos? Por onde começaria? Eu cuido em particular, além do estado do Rio, do Minas Gerais, que é um estado importante, estratégico do Brasil, também um parceiro importante da França. Então eu vou lá uma vez cada mês. Nós temos um cônsul honorário em Belo Horizonte, o senhor Manuel Bernardes, uma pessoa muito ativa que nos ajuda muito. O Minas Gerais realmente é um estado importante. Nós temos investimentos das empresas francesas. Então eu quero acompanhar esse processo e também fazer que o Minas seja mais conhecido na França. Então, nossos esforços são um pouco de ampliar essa presença da França nos estados como Minas Gerais, onde tem um potencial de crescimento para nós muito importante. E aqui no Rio, o senhor já está mais ou menos satisfeito com a presença francesa? O senhor vai responder isso para a gente daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui no perfil e voltamos já já. Não sai daí não, que é rapidinho.